excelentíssimo senhor conselheiro relator, excelentíssimos senhores conselheiros, douta Procuradoria, meu nome é Bruno Goffman e faço essa sustentação na defesa dos interesses da senhora Rafaela Simeonato Cal Santos, que originariamente foi responsabilizada com a aplicação de uma multa administrativa por supostamente ter autorizado a realização de serviços extracontratuais sem a celebração de um termo aditivo no contrato número 21.311 de 2014. Esta decisão, portanto, que deve ser reformada. Em primeiro lugar, excelências, eu gostaria de destacar que a condenação imposta à senhora Rafaela macula o princípio do contraditório e da ampla defesa. Isso porque ela foi responsabilizada, lembre-se, pela realização de serviços extracontratuais, por um fato que não estava previsto originalmente na proposta de responsabilização. Isso porque a proposta inicial atribuía a ela uma responsabilidade por início da obra sem o devido acesso. Ou seja, houve uma penalização por um fundamento diverso, o que colide e afronta totalmente com o artigo 5º da Constituição Federal e também os próprios precedentes exarados por esta Corte de Contas, como, por exemplo, o Acórdão número 2826 de 16. É importante destacar, inclusive, que a senhora Rafaela sequer teve oportunidade de, nas suas razões de contraditório, se defender exatamente sobre o ponto para o qual foi responsabilizada. Além disso, excelências, a decisão ignorou completamente as circunstâncias práticas que moldaram a atuação da senhora Rafaela, desrespeitando flagrantemente ao artigo 22, parágrafo 1º, do Decreto-Lei número 4.657 de 1942, mais conhecida como a LINDB. A Rafaela não agiu de uma maneira arbitrária, ela seguiu exatamente e estritamente o procedimento interno da Sanepar, mais notadamente a Resolução Conjunta número 101 de 2003, que foi aprovada pela diretoria da companhia. Essa resolução, em seu artigo 6, ela prevê expressamente que existe a possibilidade de execução de serviços extracontratuais de imediato, quando a não realização desses serviços possa ocasionar um prejuízo maior à execução da obra. E foi exatamente este cenário evidenciado na travessia do Rio Verde, quando atrasos e as dificuldades de acesso impuseram ao projeto uma significativa morosidade. A recorrente, enquanto gestora deste contrato, tomou uma decisão respaldada nas próprias normativas internas da entidade. Por consequência, excelências, a imputação de culpabilidade à senhora Rafaela não se sustenta. Até porque o artigo 28 da LINDB, contemplado pelo Decreto Federal número 9.830 de 2019, exige que para a responsabilização de um agente público haja a comprovação do dolo ou do erro grosseiro. Nesse caso, não há que se falar em dolo ou erro grosseiro quando a conduta da agente, no caso a senhora Rafaela, foi pautada estritamente em observância a uma normativa interna vigente da companhia. Nesse caso, existem precedentes desta própria Igreja Corte de Contas, como o Acórdão 9.999 de 2020, bem como precedentes do Tribunal de Contas da União, que deixam claro que seguir normas institucionais não representa e não constitui uma conduta e uma culpa grave para a responsabilização. Portanto, excelências, diante da violação ao contraditório e ampla defesa, e também pela ausência de dolo ou erro grosseiro na conduta atribuída à senhora Rafaela, que agiu, repise-se, em estrita observância às normativas internas da Sanepar, solicitamos que vossas excelências deem provimento a este recurso de revisão,
declarando a nulidade do acórdão número 1476 de 2020, ou então, subsidiariamente, afastem integralmente a responsabilidade imposta à senhora Rafaela Simeonato Caos Santos. Nesse sentido, excelências, agradeço a atenção de todos e muito obrigado.